fazer um pequeno resuminho. Nós estávamos vendo a plena salvação que vem de Deus. Lembram? E falamos que a salvação ela é somente por fé, não é por obras, não é pela lei, não é por nenhum esforço humano, e é somente e unicamente pela fé. E a gente estava nessa levada aí, mostrando muitas passagens que nos confirmam que nós de nós mesmos, nós não podemos alcançar a salvação. A salvação é algo que vem exclusivamente de Deus. Não há nada que nós possamos fazer, né? E a única maneira de nós alcançarmos a salvação do nosso espírito, essa salvação eterna, essa vida eterna, é única e exclusivamente através da fé. Na fé no Filho de Deus. E nós falamos muito com relação a isso, né? E hoje eu queria retomar com os irmãos o nosso entendimento sobre essa salvação. A salvação que vem unicamente de Deus, chega através da graça para nós, essa graça que se materializou, esse amor que se materializou e se tornou graça, né? Somente o Senhor poderia morrer por nós. Somente o Senhor poderia executar aquela obra, porque Ele foi o único que viveu uma vida perfeita, né? Então nós avançamos nesse conhecimento, porque tem muita coisa que é incluída na salvação que não faz parte da salvação. Vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 5, capítulo 6, na verdade, de Hebreus. Capítulo 6 de Hebreus. Fala assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Nessa passagem anteriormente, creio que foi Lucas que escreveu Hebreus, né? Ele nos fala que não podia falar de coisas muito profundas, porque os hebreus ainda necessitavam de leite, porque ainda eram crianças. Mas devido ao tempo passado, eles já deveriam ser mestres. Mas, como eles não avançaram no conhecimento do Senhor, eles necessitavam ainda de leite. Então, aqui no capítulo 6, ele diz que, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição de mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então ele está falando aqui que devido ao tempo decorrido, eles tinham que avançar no conhecimento do Senhor e não lançar de novo os fundamentos elementares. Mas aqui o apóstolo nos diz aqui nessa passagem, não é que nós não devamos tocar nos fundamentos da doutrina de Cristo, não é? Ele está dizendo que nós não devemos permanecer somente nisso. Porque o que adianta? Todos aqui têm casa, né? Ou moram em casa ou em apartamento. O que tem lá embaixo? Tem o fundamento. Alguém mora no fundamento? Alguém vive sobre o fundamento? O fundamento tem uma utilidade. O fundamento ele serve para você edificar sobre ele. Mas ninguém vive e mora e permanece no fundamento. Eu construí minha casa do começo, né? E o fundamento, irmãos, é muito bom. Quando a gente coloca o fundamento, a gente, caramba, começou a minha casa. Meu lugarzinho é aqui. O fundamento já está aqui, definido. Mas a gente para aí. A gente não para no fundamento. A gente quer edificar sobre o fundamento. O fundamento é essencial. E nós devemos ter em conta o fundamento, mas não devemos parar aí.
Mas como nós estamos tocando na salvação que vem de Deus, nós devemos colocar o fundamento bem colocado. O fundamento deve ser um fundamento que sustente a casa. Se o fundamento não for um fundamento que sustenta, e eu já vi assim, lugares de praia, a gente contrata um pedreiro, pessoas contratam um pedreiro, né? E às vezes o pedreiro é lambão, né? Em vez de ele pegar a areia lavada para fazer o concreto e jogar no fundamento, ele já teve pedreiro que pegou a areia da praia, irmãos. Não dá certo. Se você pegar a areia da praia para fazer o concreto e colocar no fundamento, não vai ser um fundamento forte. Então o nosso fundamento ele tem que ser forte. Então nós devemos tocar no fundamento. E hoje nós vamos tocar numa parte desse fundamento. Que é o quê? Que é a questão do arrependimento. Qual foi o princípio da pregação de Jesus, lá em Mateus? O que o Senhor começou a pregar? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa foi a primeira palavra de Jesus, irmãos. Arrependei-vos. Então, o arrependimento faz parte dos fundamentos. Nós estamos estudando, né, aos sábados. Quem puder estar aqui aos sábados, né, de grande valia. Mas nós estamos estudando justamente os fundamentos da doutrina de Cristo. Estamos passando pelas festas, as 7 festas. E vamos iniciar no sábado os fundamentos. E nós não tocamos nas nossas reuniões somente nos fundamentos, né? Nós estamos vendo que na reunião de quarta-feira nós estamos tocando em algo profundo. Mas nós não devemos esquecer os fundamentos. Mas nós devemos avançar. Então na reunião de quarta-feira nós estamos avançando na profundidade da palavra. O irmão Éder tem trazido aqui também aos domingos, quando a gente para aqui um pouquinho, algo profundo da palavra. Mas o fundamento ele tem que estar bem firmado no nosso coração, né? Então lá em Mateus o Senhor começou falando de quê? De fundamento. Arrependei-vos. Então nós vemos que o arrepender era um fundamento. Mas como nós temos visto nesse estudo da plena salvação de Deus, o que é requerido do homem para que o homem se salve? Se nós tocarmos na epístola de João, no Evangelho de João, e nas epístolas de Romanos e Gálatas, nós vamos ver que a vida eterna, a justificação, é somente pela fé, irmãos. No Evangelho de João, você não acha uma passagem que fale sobre arrependimento. Não existe. Romanos e Gálatas nos falam da justificação e da salvação, e eles não mencionam nenhuma vez a palavra arrependimento. Romanos cita somente uma vez, mas não coloca isso como condição para a salvação. Então, nesses 3 livros, em João, Romanos e Gálatas, a única condição que é colocada para o homem para a salvação é a fé. Essa é a única condição. Mas a cabeça do homem, irmãos, ela é repleta de lei. A cabeça do homem está cheia de lei e está cheia de obra. E o homem não acredita que a salvação que vem de Deus é totalmente gratuita. Então o homem ele sempre quer fazer alguma coisa, né? Então o homem acredita que se ele se arrepender, ele consegue adquirir a salvação que vem de Deus. Mas a salvação, irmãos, ela depende unicamente da fé. E por que eu estou falando isso? Eu vou explicar para os irmãos. Existem 2 definições para arrependimento. Uma vem do conceito humano e outra vem da Bíblia. O arrependimento, segundo o conceito humano, segundo o homem, é um arrependimento que olha para frente. O homem pensa, não, eu tenho que me arrepender para o Senhor me salvar. Não é possível o Senhor me salvar sem eu me arrepender. Mas o arrependimento que o homem está falando está repleto de lei, está repleto de obras. Então, o que é o arrependimento na visão humana? O arrependimento na visão do homem é ele olhar para a sua conduta e mudar a sua conduta. E muitos pensam assim, a gente conversava sobre isso ontem, né, Araci e o Alexandre, né? O arrependimento na cabeça do homem
é mudança de conduta. Não, eu não posso cometer mais isso, então eu tenho que mudar a minha conduta. E se eu mudar a minha conduta, se a minha conduta melhorar, o Senhor me aceita. Eu não posso ir para o Senhor dessa maneira que eu estou. Eu tenho que melhorar pelo menos um pouquinho, eu tenho que me arrepender e mudar a minha conduta. Esse é o pensamento normal, irmãos, do homem. Porque a mente do homem está repleta de obras. Ele quer cooperar com o Senhor nem que seja 1%. Ele não quer aceitar totalmente a salvação que vem de Deus. Unicamente pela fé. Então, de acordo com o conceito humano, arrependimento é o quê? É aprimoramento. Não é isso que as pessoas pensam? Eu tenho que mudar. Eu me arrependo e eu tenho que mudar a minha conduta para que o Senhor me aceite. É alguma coisa relacionada com o passado, mas é algo para lidar com o presente e com o futuro. Esse, irmãos, é o conceito humano. Então as pessoas geralmente pensam, né? Eu era pecador, eu era caído, eu era degenerado, eu era fraco. Agora eu quero ser salvo. Por isso tenho que me aperfeiçoar de hoje em diante e fazer com que eu pareça melhor. Esse é o pensamento normal, né? Por causa disso, irmãos, por causa desse pensamento, muitas pessoas prorrogam a sua entrega de vida ao Senhor. Porque acham que não são merecedores. Não, tem que melhorar um pouquinho. E prorrogam a sua salvação. Não, quando eu melhorar um pouquinho, eu vou até o Senhor vai me receber, porque do jeito que eu estou, eu tenho muito pecado, eu estou muito sujo. Como é que eu vou chegar ao Senhor assim? Eu tenho que me arrepender, eu tenho que mudar minha conduta. Então, o arrependimento nessa visão olha para frente. Para a sua conduta a partir dali, né? Querendo melhorar. Essa é a visão do homem, né? Se nós abrirmos lá em Lucas, irmãos. Vamos lá, Lucas, capítulo 15. Eu não vou ler tudo, porque os irmãos conhecem a passagem. Minha passagem do filho pródigo. Eu vou ler no versículo 15. Capítulo 15 de Lucas, versículo 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, daquela terra, e esse o mandou para os seus campos a guardar porcos. Então a gente sabe a condição do filho pródigo, certo? Ele pegou os bens do pai, a herança, antecipadamente, gastou tudo, se achou sem nada, e foi agora sobreviver juntamente com os porcos. Versículo 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Então ele caiu em si. No momento que ele caiu em si, ele lembrou de quem, irmãos? Ele lembrou do pai. E no versículo 18 fala o quê? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando, foi para o seu pai. A passagem fala que ele estava numa condição, juntamente com os porcos, desejando comer ali a comida dos porcos. Ele cai em si. No momento que ele cai em si, o que ele faz, irmãos? Ele se levanta, se arrepende e vai ter com seu pai. Quando ele vai ter com seu pai, a passagem menciona que ele troca de roupa. A passagem fala que ele toma um banho. A passagem fala que ele melhora um pouquinho. Ele vai do jeito que ele está. Do jeito que ele está, ele vai até o pai. Ele não se preocupa. Não posso chegar até meu pai assim com essa... Eu estou aqui com os porcos, eu estou fedendo. Eu tenho que trocar de roupa, eu tenho que tomar um banho, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque se eu chegar nessa condição diante do pai, ele não vai me aceitar. Foi isso que ele pensou, irmãos. Então o arrependimento dele não olhou para frente. O arrependimento dele não olhou para a conduta dele. O arrependimento dele olhou para o passado. E esse, irmãos, é o arrependimento bíblico. É o arrependimento que a Bíblia ensina. O arrependimento bíblico não fala de mudança de conduta. O arrependimento bíblico fala de mudança de mente com relação aos meus conceitos do passado.
com relação à minha conduta do passado. Amém? Amém. Mas o homem acha que necessita de determinado grau de melhora antes de ir até seu pai. O arrependimento que o homem proclama simplesmente fala de uma coisa: ele não está disposto a rebaixar-se ao degrau mais baixo. Por que o homem acha que tem que fazer pelo menos alguma coisa? Porque ele não quer admitir que ele está no fundo do poço, que ele é um desgraçado, que ele é um pobre, nu e precisa ser resgatado. Ele acha que tem que ter um degrauzinho de melhora. Pelo menos alguma coisa eu tenho que melhorar para chegar até o Pai. Esse, irmãos, é o conceito humano. Isso é arrependimento de acordo com a mente humana. Não é o arrependimento da Bíblia. Então, qual é o arrependimento que a Bíblia fala? Por isso, a gente leu Hebreus, porque isso é fundamento, irmãos. Isso é princípio da doutrina de Cristo. E nós temos que ter um entendimento correto dos princípios e dos fundamentos. O que é o arrependimento que a Bíblia fala? No grego, irmãos, o que significa a palavra arrependimento? É metanoia. Os irmãos já conhecem isso, né? É uma palavra bem difundida. Então, arrependimento é metanoia. O que é metanoia? Prestando atenção, Caleb? O que é metanoia? É uma palavra grega. Metanoia significa mudança de mente. Meta é mudança e noia é mente. Às vezes a gente escuta aí, né? A gente que é mais antigo, né? Me coloca nessa situação, mais de 40, né? Antigamente a pessoa falava, vai passando ali o noia, né? Não tem essa expressão? Não conhece? Vai passando ali o noia. Quem é o noia? É aquela pessoa que vive no mundo da lua, né? Os pensamentos estão lá, ó. Estão no mundo da lua. Então, noia significa mente. Metanoia, mudança de mente. Esse é o significado da palavra arrependimento. Mudança de mente. Não é mudança de conduta, irmãos. É mudança no pensamento. A mudança de conduta faz parte da vida cristã, mas isso não é arrependimento. Arrependimento, você olha para o passado, para aqueles conceitos que você tinha. Na quarta-feira da semana retrasada, lembra que a gente tocou? Na questão das tradições, das vãs tradições que nós recebemos dos nossos pais. A vã maneira de viver que nós recebemos dos nossos pais. E é disso que o Senhor quer nos libertar. Da nossa vã maneira de viver que herdamos dos nossos pais. Isso que nós herdamos é um conceito na nossa mente. E o arrependimento toca justamente nessas coisas. Os conceitos que nós tínhamos, a forma como nós pensávamos e agora não pensamos mais. Porque a luz de Cristo chegou até nós. Quando a luz de Cristo chega até nós, irmãos, nós vemos quem nós somos. E nesse momento nós nos arrependemos de tudo que nós pensamos, dos nossos conceitos e de tudo que fizemos no passado. Então o arrependimento bíblico aponta para o passado. Aponta para uma nova visão, para um novo conceito. E é através desse tipo de arrependimento que a fé é gerada no nosso coração. O homem, sem se arrepender, ele não chega até a salvação. Porque a fé, ela não é gerada. Então, o arrependimento é sempre usado no Novo Testamento em referência ao nosso passado. E não diz respeito à nossa conduta futura. Por quê? Porque nós estamos falando do princípio da salvação. Nós estamos aqui, irmãos. A salvação vem de dentro para fora. E esse começo de salvação é dado única e exclusivamente por Deus. Não é que eu tenho que mudar minha conduta para alcançar a salvação que vem de Deus, que começa a partir do nosso espírito. Nós não necessitamos fazer nada. Simplesmente reconhecer que nós tínhamos um conceito errado sobre o Senhor, que nós estávamos no fundo do poço e precisamos de um Salvador. Aí nisso a fé é gerada. Né? Se nós, olhando para o nosso passado, achamos que está tudo bem, não faço nada de errado. Eu vivo uma vida tranquila, uma vida boa. O arrependimento não chega no coração, quem pensa dessa forma. Né? Agora,
Quem enxerga, olhando para o seu passado, que pecou contra Deus, que haverá um julgamento, ele enxerga em Cristo alguém que morreu por ele, morreu para o salvar, aí o arrependimento é gerado no coração. Caramba, olha para o passado, caramba, eu fiz isso tudo. Eu achava que estava certo. Não era isso que Paulo falava? Que Paulo fazia? Não sei se foi ontem que a gente tocou nisso. Paulo, quando perseguia os crentes, o que ele achava que ele estava fazendo? Um serviço a Deus. Ele achava que perseguindo os cristãos, botando em prisão, ele estava fazendo um serviço a Deus. Olha só o conceito que ele tinha na mente. Quando a luz do Senhor aparece para ele, irmãos, e ele cai por terra, e ele pergunta: quem és, Senhor? Ele fala: eu sou Cristo, a quem você persegue. Eu persigo Cristo? É, porque você persegue os pequeninos. Quem persegue os pequeninos persegue a Cristo. Naquele momento, naquela luz que veio para ele, ele pôde se arrepender. Se arrepender de quê? De um conceito que ele tinha no passado. E qual o conceito que ele tinha? Não, eu estou fazendo uma obra para Deus, perseguindo esses que se dizem crentes, que se dizem cristãos. Então esse conceito teve que mudar na mente de Paulo. Não foi alguma coisa que ele teve que praticar no futuro, mas um conceito que ele teve que mudar no seu passado. Então, o arrependimento, irmãos, não é para o certo de amanhã, mas para o errado de ontem. Arrependimento não é dizer o que alguém deve fazer no futuro. É uma reavaliação na mente, uma visão modificada e um julgamento diferente a respeito das coisas do passado. Entenderam até aqui, irmãos? Amém. Que arrependimento se refere ao passado e não a uma conduta que fala de futuro. O que é que fala de futuro, irmãos? Que tem que mudar na nossa conduta. Não é o arrependimento, mas é o fruto do arrependimento. O fruto do arrependimento aponta para frente, para o futuro, mas o arrependimento em si, ele aponta para o passado. João, quando pregava, ele falou o quê? Para aquelas pessoas que estavam escutando a sua pregação, João Batista. Arrependei-vos, porque é chegado ao reino dos céus, mas em outra passagem ele fala: e produzir frutos dignos de arrependimento. Né? Então, arrependei-vos, muda o conceito do passado, e produz frutos dignos de arrependimento. Porque o arrependimento tem o fruto que aponta para frente. Por quê? Porque nós olhamos para o nosso passado e mudamos a nossa mente. Não pensamos mais daquela forma. Esse é o arrependimento bíblico. O fruto do Espírito, o fruto do arrependimento aponta para frente. Nós não necessitamos do fruto do arrependimento para sermos salvos. Nós necessitamos do arrependimento que gera fé. Para a salvação eterna, para a vida eterna, não é necessário fruto de arrependimento. Essa é a base, esse é o fundamento da doutrina de Cristo. O fruto do arrependimento é outra coisa, que é para frente, que é para o futuro. Agora, para a salvação, irmãos, que vem única e exclusivamente de Deus, gratuitamente, nós não precisamos desse fruto. Porque esse fruto do arrependimento fala de conduta, fala de algo que você tem que fazer. E para a salvação que vem de Deus, nós não temos que fazer nada. Nós não temos que mover uma palha, irmãos. Isso não é grandioso, irmãos? A pessoa só vai para o inferno porque quer. Não é que Deus que manda alguém para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. A pessoa vai com as suas próprias pernas, irmãos. Porque é tão fácil, é tão simples receber a salvação que vem de Deus. Você não precisa de esforço nenhum. Você crê na obra de outro. Você se arrepende do seu passado. E a salvação é colocada no seu colo, é sua. É um presente para você. E não é tomado. Amém, irmãos? Amém. Então nós podemos dizer o quê? Que a fé é olhar para Cristo. Amém? Amém. A fé é você olhar para Cristo. E o arrependimento é olhar para você mesmo na luz de Cristo. Esse é o arrependimento. Na fé você olha para Cristo e a luz vem.
E nessa luz, você olha para você mesmo e você se arrepende. Lá em João, capítulo 16, fala que quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo de pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz a obra, irmãos, de convencimento, de te levar ao arrependimento. Amém? Então o arrependimento ele é necessário para a salvação. Mas não o arrependimento no conceito humano. Que você, a partir de agora, para receber salvação, você tem que mudar a sua conduta. Mas é o arrependimento no conceito bíblico, que olha para o passado e não olha para frente. Esse é o objetivo de Deus em nos dar a lei. Para que o Senhor nos deu a lei? Para nós seguirmos a lei? Não, para nós vermos que nós somos miseráveis. E nessa visão, nessa luz, a salvação, o arrependimento é gerado no nosso coração. Então a salvação de Deus nunca tenta melhorar a natureza adâmica. E é sobre isso que nós falávamos hoje de manhã, eu e Nery, né? Cheguei ali, Nery já me abordou. Irmão, o que Jó quer falar da árvore quando é cortada? Eu já cheguei na porta assim, né, Nery? Nery já me abordou. Irmão, a árvore de Jó, o que quer dizer? Eu pensei ali, né? A árvore é Cristo, que foi cortada, mas ela brotará. É o rebento, né? E nós, continuando a conversa, nós falamos, nós só conseguimos enxergar as coisas do Senhor pela graça. Né? Nós não temos nada em nós mesmos que seja aceito pelo Senhor, irmãos. E a nossa natureza adâmica, ela não é melhorada. Né? Aqueles que pensam que tem que se arrepender e mudar a conduta para ser aceito pelo Senhor, eles pensam que a sua natureza caída tem que ser melhorada. Não, tem que melhorar um pouquinho. Mas o que nós temos que fazer com o nosso velho homem, irmãos? O que nós temos que fazer com o velho homem? Alguém se habilita a responder? Pisar nele, matar. Ele tem que morrer, ele não tem que ser melhorado, irmãos. O velho homem não melhora. Adão não melhora. Jesus na cruz, quando ele foi crucificado, ele crucificou juntamente com ele quem? O nosso velho homem. O nosso velho homem foi crucificado juntamente com Cristo. E o que nós devemos fazer, irmãos? Devemos manter ele lá. Quando nós pecamos, quando nós nos afastamos do Senhor, quando cometemos erros, quando agredimos nosso irmão, quem é que está fazendo isso? É o velho homem. É a Lucimar. É o Maicon. É a Norma. Quando nós brigamos lá em casa, eu e a Aline, ficamos de mal um com o outro, cara emborrada, quem que gerou aquele clima? Quem que gerou aquele problema? Foi o Maicon que gerou aquilo. Foi eu na minha natureza adâmica. Foi a Aline na sua natureza adâmica. Foi ela. Tem não, né? Também com essa experiência toda, hoje a mulher velha já está morta. Amém, irmãos? Então, o velho homem não melhora, irmãos. Vamos lá, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Como é que fala lá? Sabendo isso. Temos que saber ou temos que saber, irmãos? O que nós temos que saber, irmão Lucimar? O nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Foi crucificado com ele, com o Senhor, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos o pecado como escravos. Muitas vezes nós deixamos o velho homem viver, irmãos, no nosso dia a dia, na nossa conduta, na nossa mente. Mas o Senhor falou lá em Mateus que o vinho novo, ele precisa de quê? De odres novos. Se o vinho novo for colocado em odres velhos, vai se romper. Então nós necessitamos viver diariamente no novo homem, que foi criado em Cristo Jesus. É aí que nós temos que permanecer, irmãos. Nós não temos que pegar uma roupa velha, como
O filho pródigo, né? Já pensou o filho pródigo? Não, eu vou pegar aqui uma roupa velha para poder me apresentar para o meu pai, vou fazer um remendo aqui para poder me apresentar ao meu pai. Não. O Senhor mesmo, Ele nos dá roupa nova, irmãos. Ele faz roupa nova e nos dá. O Senhor, o nosso Deus, não é um Deus de remendo. Ele não quer remendar o nosso velho homem. Ele crucificou o nosso velho homem e fez um novo homem para nós vivermos nele. Essa é a salvação que vem de Deus. E é aí que nós devemos permanecer. Vinde como estás. Vinde como estás. Vinde como estás. Essa é uma questão. O mudar é algo posterior. É um trabalhar do Senhor na nossa vida. Mas vem como está. A salvação é você como está. Arrependido. Declarando, confessando que precisa de um Salvador. Então, o arrependimento na Bíblia não se refere a um comportamento futuro. Ao contrário, refere-se a uma mudança no conceito relacionado com o passado. O arrependimento bíblico é uma mudança de visão em relação ao passado. Então, o nosso problema é que nós tentamos nos esforçar na nossa carne. Esse é o nosso problema. Nós tentamos nos esforçar na carne. E o que vai acontecer? Vamos cair toda hora, irmãos. Vamos cair toda hora. Toda hora vamos ter problema. Em casa, como casal. Por quê? Porque estamos nos esforçando na carne. Então tem que desaparecer, irmãos. Araci tem que desaparecer do mapa. Amém. Malvino, você tem que desaparecer, irmão. A gente vem aqui na reunião para ver quem? Cristo. Eu venho aqui para ver o André? Não. Eu venho para ver Cristo no André. Amém. O Cristo que o André exala. Aleluia. Né? É isso que nós temos que exalar todos os dias. O bom perfume de Cristo. Amém. Né? Silvio, tu tem que desaparecer. Não quero te ver não, Silvio. E nem você tem que querer me ver. Senão tu só vai ver mazela. Só vai ver derrota. Né, irmãos? Então todos nós, irmãos, temos que passar pela experiência de Romanos 7. Se nós não passamos a experiência de Romanos 7 na nossa conversão, em algum momento da nossa caminhada, o Senhor vai nos fazer passar pela experiência de Romanos 7. E qual que é a experiência de Romanos 7? É aquela experiência que Paulo fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele declara: graças a Deus por Cristo Jesus. Por quê? Porque o bem que ele tentava fazer, ele não conseguia. Ele não fazia. Ele tentava fazer o bem, se esforçando na carne. Mas não consegue, irmãos. O bem que ele queria, mas o mal que ele não queria, era esse que ele cometia. Então todos nós temos que passar por essa experiência, irmãos. De olhar para o nosso passado e falar: miserável homem que sou. Miserável. Esse tipo de arrependimento o Senhor quer gerar no nosso coração. De olhar para trás e falar: eu me orgulhava de tanta coisa, eu me jactava de tanta coisa, e agora que estou vendo que tudo isso só me afastou da presença do Senhor. Então o arrependimento serve para isso, para nos reconciliar com Deus nos nossos conceitos. Avançando um pouco mais, irmãos, já caminhando já para o desfecho. Mesma coisa aconteceu com o ladrão da cruz. Tinham dois ladrões, né? Um ao lado direito e um ao lado esquerdo, né? O que um dos ladrões falou? O outro ladrão estava praguejando, estava reclamando do sistema, que não sei o quê. Mas o que o outro falou? Nós somos dignos. Nós somos dignos desse sofrimento. Ou seja, ele olhou para o passado e viu que ele era digno. Não, isso que está acontecendo comigo, eu mereço. Olha tudo que eu fiz. Então o arrependimento dele olhou para o passado. E ele pôde olhar para o Senhor e falar o quê? Senhor, lembra-te de mim. Mas esse justo não é para estar aqui. Ele fala que ele vê o Senhor, né? Ele não é para estar aqui. Nós somos justos. Sim. Para estar aqui. Ele não merece estar aqui. Ele viu o Senhor. O Senhor não merece estar aqui. Nós merecemos. Ele vê o Senhor, aí ele reconhece o pecado dele. Sim. Isso. Aí encaixa nisso aí. Ele olha para o Senhor e fala o quê? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O arrependimento que ele olhou para o passado, viu que era merecedor do sofrimento. E o arrependimento levou ele a olhar para quem, irmãos? Para Cristo. Ele fala para o outro: olha, ele não está nessa condição, um filho de Deus. Nós sim, nós pecamos. Nós sim. Então ele reconhece o filho de Deus, né? E aí ele vê as trevas dele. Sim. Maravilha. Então quando o homem crê,
ele vê o que o Senhor fez por ele. Isso é fé. Quando o homem crê, ele vê o que o Senhor fez por ele. Mas quando o homem se arrepende, ele vê as obras que ele mesmo fez no passado. Né? Então, ver o que alguém fez no passado é arrependimento. Ver o que o Senhor fez na cruz é fé. E essas duas coisas, fé e arrependimento bíblico, não arrependimento segundo o conceito humano, são duas coisas que não se separam. São como café com leite, né? Acho que alguém falou ontem, café com leite. Não sei se foi mal ouvido. Foi o Nazi, né? Café com leite. Não se separam, irmãos. Estão ali ligados como uma mistura, Caleb? Uma mistura homogênea. Homogênea. Amém? Então, irmãos, podemos ver que o arrependimento não implica nenhum elemento de nós mesmos, de nosso trabalho ou de nosso comportamento. Arrependimento não é você fazer alguma coisa, não é você se esforçar, não é você fazer uma obra. Está totalmente separado da questão da lei e das obras. É um conceito na mente, é uma metanoia, uma mudança de mente. Lá em Atos capítulo 2, muita gente confunde essa passagem, né? Aquela pregação de Pedro. Atos 2, versículo 38. Versículo 37. Fala assim: ouvindo eles essas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O que Pedro responde? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando Pedro fala arrependei-vos, ele está apontando para algo futuro ou para algo do passado? Porque essas pessoas, ao ouvirem a pregação de Pedro, o que aconteceu com eles? Eles compungiram-se no seu coração. Ou seja, a fé foi gerada. Eles se compungiram e falam: o que temos que fazer agora? Aí Pedro fala: arrependei-vos. Por que Pedro fala arrependei-vos? Por causa do versículo 23 e do versículo 36. O que ele fala no versículo 23? Falando do Senhor, da sua pregação. Sendo este, ou seja, o Senhor, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos iníquas. Então Pedro estava declarando que essas pessoas que estavam escutando essa pregação, eles tinham crucificado o Senhor. E no versículo 36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, do que eles tinham que se arrepender? Do conceito que eles tinham de Cristo, do passado. Porque foi em virtude desse conceito, dessa mentalidade, que eles crucificaram Cristo. Essas aqui eram as mesmas pessoas que gritaram dias atrás: crucificam, crucificam. Então Pedro fala: arrependei-vos. É disso que eles têm que se arrepender. Do conceito do passado que eles tinham sobre Cristo. Porque é através desse arrependimento e dessa nova visão, dessa luz, que a fé foi gerada no coração deles. Foi por isso que eles se compungiram no coração. Então, quando que um homem vai alcançar a salvação que vem de Deus? Quando ele muda o conceito com relação a Cristo. Porque muita gente não vai ao Senhor porque tem um conceito. Não preciso disso aí, não. Para que eu preciso disso? Eu vivo uma vida tranquila, uma vida boa, né? Eu faço bem, confiando na sua própria obra. Mas quando a luz de Cristo chega, irmãos, e ele enxerga quem é Cristo, e o que Cristo fez para ele, e o que ele fez contra Cristo, contra Deus, e essa luz chega e ilumina, e ele se arrepende, aí a salvação entra na mesma hora no coração, irmãos. Então não precisa de nada, somente de uma metanoia que gera a fé no coração do homem. Então, o arrependimento está incluído na fé. Está dentro da fé. E o arrependimento não é uma questão de obras, irmãos.
E quem é que gera o arrependimento no coração do homem? É o próprio homem que gera esse arrependimento? Da onde vem esse arrependimento? Do próprio Deus. Olha que salvação tremenda, irmãos. É o próprio Deus que coloca o arrependimento no coração do homem, ó filho. É Deus que coloca a fé no coração do homem, irmão. E de que homens? Só de parte dos homens? Ou de todos os homens? De todos. Deus não escolhe alguns para salvação e outros para perdição. A gente conversava ontem sobre isso, né? É Ele que dá gratuitamente. É como se Deus pedisse para alguém: Deus te deu 2 olhos. Aí Ele vai pedir para você: enxerga. Por que você pode enxergar? Porque Ele te deu 2 olhos. Se Ele não tivesse te dado 2 olhos, como que Ele iria mandar você enxergar? Você só pode caminhar porque Deus te deu 2 pernas. Ele não poderia te mandar caminhar sem antes te dar 2 pernas. Irmão. Então Ele te dá as condições. Ele te dá os olhos. E a partir do que Ele te deu, você consegue enxergar. Se Ele não tivesse te dado, irmãos, impossível enxergar. Se Ele não tivesse nos dado 2 pernas, impossível andar. Então tudo isso, irmãos, é dado por Deus. Vamos abrir lá em Atos, capítulo 5, versículo 31. Atos 5, 31. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Quem foi que concedeu o arrependimento? Foi Deus. Capítulo 11 de Atos, versículo 18. 11:18. Que é aquela passagem que fala daquele lençol, né? Que Pedro teve aquela visão e foi pregar ali na casa de Cornélio, dos gentios, e houve aquela disenção, né? Mas os gentios também, a salvação para os judeus, os gentios não estão incluídos. E o que é dito aqui no versículo 18? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então é Deus que concede o arrependimento. Basta nós o que, irmãos? Respondermos, reconhecermos, aceitarmos a salvação que vem de Deus. E para finalizarmos, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25. 2 Timóteo 2, 25. Vou ler a partir do 24. 2 Timóteo 2, 24. Fala assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, qual que é a expectativa? De que Deus lhes conceda o arrependimento. Então é Deus que concede, irmãos. Tudo vem de Deus. O homem não tem participação alguma. Então nós somos salvos pela fé. Amém, irmãos? Amém. Mas o arrependimento está embutido dentro da fé. E esse arrependimento, segundo o conceito bíblico,
Gerando fé nos traz o quê? Nos traz salvação. E esse é o fundamento, é a base da nossa vida cristã. É a base da nossa salvação. E é sobre isso que nós temos que descansar, irmãos. Não há nada que nós podemos fazer. Simplesmente nos entregar nas mãos do Senhor. E essa salvação vem até nós como um presente, irmãos. Amém. Não há nada que nós possamos agregar a essa salvação. Nada que nós possamos fazer. E nas próximas reuniões, nós vamos ver algumas outras coisas que o homem tenta colocar para poder adquirir essa salvação. Uma, a gente tocou hoje, que foi o arrependimento segundo o conceito humano. De mudar a sua conduta para poder receber algo. E nas outras reuniões, nós vamos ver outras coisas que o homem tenta acrescentar para poder adquirir essa salvação. Então, concluindo, o que é arrependimento? Por um lado, o homem não é salvo por meio do arrependimento, mas por fé. Essa é a verdade que nós vimos lá em João, em Gálatas e em Romanos. Mas por outro lado, sem arrependimento, um homem não pode crer. Então, na nossa pregação, nós muitas vezes falamos de arrependimento. Né? Significa que o arrependimento produzirá a fé. Se um homem não se arrependeu, não será capaz de crer. Mas arrependimento não é obras. O arrependimento não fala de obras. Fala somente de uma mudança de mente, uma mudança de conceito. E o arrependimento é um dom de Deus, é um presente de Deus. Então que nós possamos descansar, irmãos, nessa salvação eterna que nos foi dada. E que nos alcançou e que nós respondemos. Porque foi o Senhor que nos alcançou. Não fomos nós que alcançamos o Senhor. Não fomos nós que perseguimos o Senhor para alcançá-lo, para buscá-lo. Mas foi Ele que veio até nós. Ele nos achou na nossa mazela, no nosso poço e nos resgatou. Como o André falou de manhã, né? Leu um versículo, né? Para o seu reino de luz. Nos resgatou do reino das trevas para o seu reino de luz. Amém, irmãos? Que possamos descansar nessa salvação. E que esse conceito de arrependimento em nosso coração e nossa mente seja um conceito bíblico. Um arrependimento que olha para o passado, para o que nós fizemos e para os nossos pensamentos, né? E aí gera uma mudança. E mais para frente gera um fruto, que é um fruto de arrependimento, que é a nossa mudança de conduta. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor, nós somos gratos, Senhor Deus, pelo Teu falar nessa manhã, Senhor Deus. Amém. Somos gratos, Senhor Deus, porque é o Senhor que quer que nós cresçamos, Senhor Deus. É o Senhor, Senhor Deus, que pela Sua graça, Senhor, nos capacita a compreender a Tua palavra e não estarmos confundidos, Senhor Deus, com muito falar, com muita doutrina, com muito conceito, Senhor Deus. Mas nós queremos viver uma vida simples no Senhor. Amém. Nos ajuda, Senhor, nessa manhã, Senhor Deus. Amém. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus.